O Brasil alcançou em 2024 marcas históricas na exportação de carnes de frango e suína, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. As exportações de carne de frango, considerando produtos in natura e processados, cresceram 3% em relação a 2023, totalizando 5 milhões e 200 mil toneladas, o maior volume já registrado pelo setor. Quanto à proteína suína, houve também um resultado inédito quanto às exportações. Em 2024, o setor embarcou 1 milhão e 300 mil toneladas, o que representa um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, que totalizou 1 milhão e 200 mil toneladas. Nós recebemos agora aqui no estúdio o analista João Pedro Cuti Dias, que comenta esses números. Boa tarde, João, seja bem-vindo. 15 milhões de toneladas. Dessas 15 milhões, 5 milhões e 289 foram exportadas. Foram exportadas para vários países do mundo. O Brasil tem essa vantagem. Você tem hoje um número muito grande de mercados. O principal comprador ainda é a China, no caso do frango. Porém, outros países vêm se destacando. Os próprios Emirados Árabes Unidos, que é uma região que no Golfo Pérsico, ele está comprando, talvez seja o terceiro maior comprador de carne de frango do Brasil. Ele importa a nossa carne, deve processá-la, botar em marcas, embalar e tal, e fornecer para toda aquela região do Golfo Pérsico e muitas outras regiões da Ásia. Então, como o Brasil tem muitos frigoríficos habilitados para exportar pelo regime halal, aquele regime que permite que o frigorífico siga as instruções, siga os protocolos da religião muçulmana, ele consegue entrar muito nesses países, Arábia Saudita, Egito, vários países de religião muçulmana. Então, o frango se consolidou como hoje, em quantidade, o maior volume exportado, 5 milhões e 289 mil toneladas. O que acontece? O frango no Brasil é produzido em um sistema integrado. Você tem um integrador, seja uma cooperativa, seja um frigorífico, normalmente acontece isso, e esse fornece a ração, fornece a técnica, fornece o pinto, e depois de 40 e poucos dias vai lá buscar o frango. Ou seja, você tem uma cadeia muito bem azeitada. Quando você tem a demanda forte, e isso aconteceu esse ano lá no mercado internacional, o que aconteceu? O pessoal incubou mais ovos, produziu mais pinto e produziu mais carne. Ou seja, nós atendemos o mercado externo, atendemos o nosso mercado interno brasileiro. A média do Brasil hoje está mais de 46 quilos por habitante ano, isso de mamanda caducando, é um número muito alto. Uma proteína de qualidade excepcional. Então, esses números mostram a maturidade e a evolução desse sistema de produção. Esse produtor de frango, ele produz, normalmente são pequenos produtores, regra geral, produtores médios e pequenos produtores. O que acontece? Eles têm um resíduo na produção do frango, que é a cama. A cama é um excelente adubo orgânico, então eles normalmente se associam as áreas deles com plantação de frutas, hortigranjeiros, etc., usando esse resíduo que é a cama dos galpões. No caso da suinocultura, nós tivemos, o Brasil cresceu muito após conseguir controlar a febre aftosa e principalmente depois que muitos estados deixaram de vacinar, ou seja, não tem aftosa e não vacinam, então abriu-se muitos mercados. Nós estamos entrando hoje em mercados que são os maiores compradores de carne suína no mundo, Japão, Coreia do Sul e outros mercados. Por quê? Por causa da questão sanitária. O Brasil não teve nenhum caso de peste suína africana, que dizimou alguns rebanhos na Europa, nos Estados Unidos e na própria China. Então, nós não temos... A questão de sanidade foi um fator fundamental para que o Brasil abrisse novos mercados. No caso do suíno, nós temos 1 milhão e 352 mil toneladas. É um número... Nós, há 7, 8 anos atrás, exportávamos 100 mil, 150 mil por ano. Agora, 1 milhão e 352. João, os envios de carne suína e de frango devem ser favorecidos com a elevação do preço da carne bovina
para 2025, a carne está estimada com uma mudança de ciclo pecuário, né? Isso deve favorecer esse mercado suíno e de frango? Olha, o brasileiro ele vai comer as três carnes, a carne vermelha, a carne bovina. Ele pode diminuir um pouquinho a carne bovina, ele aumentar um pouquinho a frango e suíno. Porém, as três carnes têm mercado tanto no Brasil como fora do Brasil. O Brasil hoje é disparado o maior exportador de carne de bovina e de carne de frango. É o segundo maior exportador de carne suína, só perde para a União Europeia. Então, o que acontece? Você hoje tem condições, o brasileiro, ele encontra no mercado, nós vamos no mercado e encontramos todos os tipos de carne suína, todos os tipos de frango, cortes especiais, cortes processados, temperados e congelados, in natura. Ou seja, hoje o consumidor brasileiro tem à sua disposição uma leque de opções, né? Hã? Um leque de opções. Um leque de opções. E ele vai fazer isso. No churrasco mesmo, sempre tem aquela coxinha de frango que o cara faz um espetinho com coxinha de frango. Então, sempre tem às vezes tem um corte de suíno que ele assa e coloca também no churrasco nosso aí que nós fizemos nas nossas casas. Então, eu acho que o ano que vem vai ser um ano bom. Aliás, esse ano vai ser um ano bom. O importante, somando essas três carnes, bovina, suínas e aves, nós falamos em 25 bilhões de dólares. É um volume bom, um volume bastante expressivo em termos de faturamento. E é um dinheiro que ajudou a criar uma classe média rural. Também é muito importante isso. Só vai agregar, né, João? Pode diminuir um pouquinho a carne bovina, mas agrega aí a suína e a de frango e continua. O consumo, né? E outra coisa, nós transformamos o nosso grão, a soja e o milho, em carne. Agregamos valor nesse processo. Isso é muito importante também. Ao invés de se exportar a soja in natura, exportar milho in natura, você exporta carne, que na realidade o frango é resultado do milho e do farelo de soja, que é 70% do custo do frango e mais ou menos a mesma quantidade na questão do suíno, são os dois produtos. Um energético, o caso do milho, outro proteico, o caso do farelo de soja. Agora, João, é preciso dizer também que a economia brasileira reflete na compra e no consumo de carne, né? E os olhos do mercado agora estão voltados para dois importantes fatores. A agenda econômica implementada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a desconfiança do mercado brasileiro, né, da população brasileira sobre a evolução das contas públicas no âmbito doméstico. Esse contexto econômico pode interferir no consumo de alguma forma? Olha, pode, porque à medida que você tenha um aumento na taxa de juros, você diminui os investimentos. A hora que aumenta a taxa de juros, você aumenta o custo do dinheiro nas compras a prazo. Então, isso acaba tirando o poder de compra do nosso consumidor brasileiro. Então, nesse aspecto, eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição no Brasil. E essa questão do dólar também interfere um pouco, né, João? O dólar interfere do ponto de vista da exportação, sendo um fator positivo. No caso do fator, porque você tem a hora que você vende uma tonelada de carne bovina por $5.000, se você vendesse isso há um ano atrás, faturaria o quê? R$25.000. Hoje você fatura R$32.000. Então, vamos ver a cotação. Nós estamos até com a tela do dólar aí preparada para a gente mostrar. Olha lá, o dólar em R$ 6,10, a cotação de hoje, né? Variação para cima, positiva, de 0,09%. Ou seja, isso aí acaba pesando um pouco na hora da tomada de decisão do brasileiro, porque interfere diretamente no preço da carne, porque é uma commodity valorizada conforme o preço do dólar, né, João? Mas não chega a atrapalhar o consumo, não. Um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, você acaba comprando as carnes. O brasileiro tem essa vantagem, você tem uma gama imensa de produtos para você escolher. Apertou o dinheiro, compra ovo.
Hoje o Brasil deve ser um dos maiores consumos de ovos do mundo, deve ser aqui no Brasil. Na faixa de 220 ovos por habitante ano. Que é uma excelente proteína É também. uma excelente proteína, você tem leite, o brasileiro tem uma... Hoje, se você somar frango, suínos e bovino, você consome mais de 100 quilos por habitante ano. Porque poucos países do mundo fazem isso. Poucos países têm esse potencial de consumo. Essa riqueza que nós temos. E são alimentos proteicos de altíssima qualidade. Com certeza. Agora, João, após a divulgação dos dados comerciais anuais, a expectativa do setor de carnes é que a carne bovina também bata novos recordes em 2025, mesmo com a produção menor. Entre esses fatores apontados pelo mercado estão os preços mais baixos dos grãos, como você já mencionou, e a moeda brasileira mais fraca. O produtor pode manter essa expectativa? Bom, vamos lá, vamos por etapa. A questão da pecuária de corte, você tem que ter pasto. Isso é o principal fator que hoje todo pecuarista tem que olhar a sua fazenda, ver o que ele pode fazer, se ele tem que controlar invasoras, se tem que botar um pouco de adubo, tem que controlar, porque a maneira mais barata que ele tem de produzir boi é com comida, com pasto. Então, se você tem isso, você já fica mais tranquilo. A hora de vender, se o frigorífico estiver apertando muito os preços, você segura no campo. Tudo bem, não vou vender agora, vou vender a hora que melhorar um pouco o preço. Como aconteceu? Quem segurou, conseguiu vender no segundo semestre de 2024, aproveitou momentos muito bons, ao contrário de quem foi obrigado a vender no primeiro semestre, em função que você teve um aumento de abate de fêmeas, então isso puxou a arroba do boi até menos de R$200 na maior parte do território nacional, com poucos estados. No segundo semestre, quem tinha pasto, quem teve condições de segurar, botou peso e vendeu um preço melhor. Então, o pecuarista tem que pensar em pasto. O suinocultor e o avicultor, ele tem que pensar em milho, porque o milho está na mão dele, ele pode estocar milho, ele pode comprar milho no mercado a termo, enfim, uma série de alternativas que tem. Por quê? Porque o milho pesa na formação de custo dele. Então, ele tem que olhar isso aí. Nós falávamos muito com o seu Arão. O Arão era um produtor aqui de Arão Moraes. Arão de Moraes, saudoso, aqui de suinocultura. Então, eu perguntava para ele, Arão, como é que você faz? Eu faço o seguinte, o preço do milho está bom, o poder de troca do suíno em relação ao saco de milho está bom, eu compro milho. Eu faço um estoque. Ou seja, você tem maneiras de administrar a situação. Você não pode ir no escuro, isso não pode. Tem que saber olhar, ver como é que faz, ver o que pode ser feito, conversar com os bons produtores, aqueles que se deram certo no processo, e copiar o que foi positivo deles. Eu não tenho capital. Tudo bem, então procura guardar um pouco para começar a ter um estoque rotativo que você possa usá-lo em momentos que o preço do grão esteja mais alto. Isso eu estou falando especificamente em termos de suínos e aves. O boi não, o boi é pasto. Se você tem pasto bom, é meio caminho andado.